Pronto, galera, vamos agora para a nossa última aula. Vamos falar sobre restrições em MySQL e Oracle. Vamos lá. Aqui, a instrução AlterTable, que é por meio dessa instrução vai ser possível você poder adicionar um atributo, modificar um atributo e eliminar um atributo da relação. Vamos ver aqui os exemplos. Você pode usar a AlterTable, a tabela que você está utilizando, a tarefa que você vai mudar e as informações da tabela. Aqui, a AlterTable status, adicionar cidade, varchar 2, varchar 10. Aí você está incluindo. Aí AlterTable modificar, você está multiplicando cidade, varchar para 30. AlterTable status drop column, cidade está apagando atributo, alterando atributo, incluindo. Restrições de integridade. As restrições de integridade são criadas juntos com a tabela ou podem ser incluídas depois de sua criação, por meio da instrução AlterTable. Um tipo de restrição que já foi estudado é a criação de um atributo obrigatório not null, em que os atributos devem possuir um valor não podendo ser nulos para serem inseridos na tabela. Aqui no caso, quando a gente colocar esse not null, é quando para dizer que o atributo nunca pode ser nulo. Então assim, na maioria das vezes que a gente for fazer, a gente vai escrevendo sempre, a gente vai escrevendo um inteiro, a gente sempre vai colocar not null, não nulo. É bem raro a gente colocar não precisar colocar esse comando. Aqui é SQL. As identificações, a identificação e a criação de uma chave primária consiste também em uma restrição. Essa restrição da chave primária cria um recurso relevante na relação para se estabelecer o relacionamento seguro entre relações. Cada relação só pode possuir uma chave primária, no qual esta chave é formada por um atributo conjunto de atributos da relação. Chave simples ou composta. Essa restrição impõe a exclusividade do atributo ou conjunto de atributos, além de assegurar que nenhum atributo dessa chave possua valor nulo. Aqui, constraint, nome, primary key, atributo. Como vocês podem ver, essa aqui é quando a gente coloca a chave primária na nossa tabela do script. Cria-se a chave primária junto com a criação da tabela. Create table status. Sigla varchar 2 not null. Nome varchar 20. Constraint estado pk primary key sigla. Por meio dessa instrução foi criada uma relação de nome estado com uma chave primária de nome estado pk, que sempre terá um valor único na relação. A criação pode ser feita por uma relação que já exista, como drop table estado, create table estado, sigla varchar not null, nome varchar. Na instrução a seguir é criado a chave primária para a relação estado por meio de um AlterTable estado. AlterTable estado adicione constraint estado pk na primary key. Com essas instruções será criada uma relação nome estado que possui chave primária sigla, em que essa chave primária é responsável pela identificação única de uma tupla da relação estado. Vamos ver o exemplo aqui. Após a criação da relação estado, inicia-se o processo de construção do banco de dados, em que os dados estão inseridos. Insert into estado values. AM Amazonas. Insert do estado Luz, a SP São Paulo, mesma coisa, SC Santa Catarina e assim por diante, AM Amapá. Aqui, erro na linha 1, restrição exclusiva do sys.estado pk violado. Insert into usuário Amazonas MA. No caso, como vocês podem ver aqui, voltando um pouquinho, a sigla vai ser a chave primária. E a chave primária é um atributo único, você não pode repetir ele. E aqui, ó, como vocês podem ver, aqui vai ter o AM e aqui também vai ter o AM, ou seja, você não deve repetir a chave primária de hipótese alguma, por causa que senão vai quebrar seu banco de dados, como quebrou aqui agora. Vamos pra cá. Tá. Realmente CHM representa o estado do Amazonas. Por isso pode-se imaginar que a inserção iria ser feita de uma forma errônea,
por erro de digitação ou por erro no processo de coleta, ou ainda formação dos dados que compõem essa relação. Com o estabelecimento da restrição na relação, ela identificou o erro que se estaria cometendo e não permitiu o armazenamento até então solicitado. Outra restrição importante que utiliza as chamadas chaves candidatas, atributo que possui valor único, mas que não é chave primária, é identificado como atributo de valor único. Já. A gente vai fazer um exemplo prático sobre o nick. Aqui. A restrição unique requer que cada valor do atributo ou conjunto de atributos seja exclusivo, ou seja, não se repita duplicado, como as restrições da chave primária, primary key. Essa restrição também é chamada de chave exclusiva, quando envolve um único atributo, ou chave exclusiva composta, quando envolve mais de um atributo. Os valores nulos são aceitos nessa restrição, a não ser que os atributos envolvidos na restrição ou os atributos estejam com a restrição not null descrita. No caso, é que nem a chave primária, mas vai ser exclusiva na tabela, no caso, né? Aqui, a restrição de unique pode ser criada em nível de coluna ou tabela, porém, uma chave exclusiva composta pode ser feita no nível de tabela. Essa restrição pode ser criada juntamente com a relação ou depois da mesma, por exemplo, drop table estado, create table estado, sigla varchar 2, not null, nome varchar. Vamos lá, inserindo a restrição em uma relação já existente. Alter table estado, add constraint, estado, UK, unique, nome. Aí vamos falar um pouquinho da Oracle. O Oracle cria um índice exclusivo sobre a chave exclusiva para esse tipo de restrição. Aí vocês podem estar vendo agora que quando a gente vai adicionar aqui, a gente vai ter agora uma nova restrição, uma nova chave, no caso a chave exclusiva para o nome. Então pode observar que nome não vai ter o not null também. Aí aqui, outra restrição de integridade de relacionamento, a criação de manipulação de chaves, é a restrição de integridade referencial, que cria uma chave estrangeira em uma outra relação, ou na própria relação, fazendo um auto-relacionamento. Por meio de uma chave estrangeira, que é formado por uma ou mais atributos, é criado um relacionamento com a chave primária de uma outra relação, ou com a mesma relação, auto-relacionamento. A relação que possui chave primária é chamada de relação pai, ou master, enquanto a relação que com a chave estrangeira é chamada de filho, ou detail. Quando existir onde que eu tava? Assim, quando existe um auto-relacionamento em uma relação, esse relacionamento é pai e filho ao mesmo tempo. Supõe que seja necessário conhecer as cidades da federação, a qual unidade da fração Estado cada uma destas cidades pertence. Para isso, será necessário armazenar dados de cada uma das cidades do banco, que formam um banco de dados. Elaborando um projeto de banco de dados, que será necessário para atender a necessidade do sistema desejado, constatou que os dados relacionados à relação cidade deverão ser formados pelos atributos de nome da cidade, quantidade de habitantes, estado que ela pertence, além de um código que a identifica unicamente dentro da relação, sua chave primária, formando assim uma relação cidade. Aqui, create table cidade, id cidade varchar 40, quantidade de habitantes big 20, estado varchar not null, not null. Aí aqui um exemplo. Aqui vocês estão vendo o banco de dados, né? Aqui vocês vão ver agora o there. No caso, vamos lá. Elaborando o MER e o seu respectivo der para a situação tense aqui. Quantidade de habitantes na cidade.
Identidade, estado. Integridade de referência, sigla está apontando para o estado, que vai ser chave estrangeira, e sigla vai ser chave primária. O mapeamento desse modelo gerará as seguintes relações, contendo algumas restrições, tais como: a exemplo da chave primária, a chave estrangeira também pode ser criada juntamente com a relação ou separadamente por uma relação que já exista. Create table cidade, id cidade int, not num, cidade varchar, not num, quantidade de habitantes big int, estado varchar, constraint pk primary key, constraint cidade estado forward key, estado referência sigla, alter table add, cidade estado ficar forward key, estado referência estado. Gente, no caso vocês já viram, né? Essa parte de chave candidata, chave estrangeira. Não, chave candidata vocês não viram, mas já viram chave estrangeira, chave principal, chave primária. No caso está sendo basicamente uma revisãozinha, né? Vamos lá. Com essa especificação de restrição, uma cidade deverá possuir uma sigla de um estado já cadastrado na relação do estado, relação pai-filho. Caso seja formada uma sigla não existente na relação pai, a inserção será realizada. Ou a chave primária, esta especificada corretamente, criando a relação entre as nações entre as relações, ou ela deve ser nula na relação filho. Insert into cidade values 1 Marília 300.000, São Paulo, mesma coisa com Marília 300.000, Rio Grande do Roraima. Aí aqui, erro na linha 1, restrição de integridade, viola chave pai estado, legal, né? Aí aqui, insert into cidade, erro, restrição exclusiva, cis, ponto, cidade PK violada, insert into values 2, Marília 300.000, null, insert into cidade values Marília 300.000, Santa Catarina. Select from cidade, consulta, aí a gente vê todos os exemplos que a gente fez aqui. Aí vem cá, insert into estados, insert into da cidade vale, insert from cidade where e de cidade, delete from cidade where estado cidade. A chave estrangeira é sempre definida na relação filho e a relação contendo o atributo referenciado, ou atributos é a relação pai. Para a definição dessa restrição, as palavras reservadas por decay, references e onDelete cascade são empregadas, por exemplo, create table cidade e de cidade int, cidade varchar 40, not num, estado varchar, constraint cidade primary key, constraint estado forward key estado, sigla. Aí, como vocês podem ver, estado trabalhando. Aí aqui, o comando reference vai identificar a relação pai e seu atributo. Ele vai identificar o pai com o filho. O delete cascade identifica que as tuplas da relação filho também serão apagadas quando a tupla da relação pai for apagada. Ou seja, essa parte de restrição é meio que uma boa prática que a gente vai fazer, sabe? Porque vocês conseguem utilizar isso, vai diminuir a quantidade de erros no computador absurdamente. E forward key identifica o atributo da relação do filho. Ou seja, a reference vai indicar pai, forward key vai indicar o filho e onDelete cascade vai identificar
onde vocês vão identificar que as tuplas da relação filho também serão apagadas quando a tupla da relação pai for apagada. Ou seja, o only cascade vai fazer mesmo uma relação do for aqui com reference. Aí aqui são os comandos de SQL. As opções de restrição relacionadas às tabelas relacionadas por uma chave estrangeira no MySQL variam conforme a necessidade da implementação, sendo possíveis cascade atualiza ou exclui registro da tabela filha automaticamente. Ao atualizar ou excluir uma tabela tupla pai, restrict rejeita a atualização da exclusão do filho de um registro da tabela pai se houver registros da tabela filho. Set null define como null o valor do campo na tabela filha ao atualizar ou excluir registro na tabela pai. No action equivale à opção restrict, mas verificação de integridade referencial é executada após a tentativa de alterar a tabela. É a opção padrão se nenhuma opção for definida na criação de chave estrangeira. Set default define o valor padrão para o coluna da tabela filha, aplicado quando um registro da tabela pai for atualizado ou excluído. Uma restrição check também especifica uma condição que deverá ser satisfeita para cada tupla da relação, podendo ser definida em vez de atributo da relação. Aqui mostra para vocês: create table cidade, id cidade int, cidade varchar 40, quantidade de habitante big estado varchar, constraint cidade pk, QI da cidade, constraint habitante ck, check quantidade de habitante mark 0. Um único atributo pode possuir várias restrições check, não haverá limite no número destas restrições que podem ser definidas em atributo. Agora vocês podem ver assim que tipo a check ela vai mesmo fazer uma condição em um atributo específico que ela está especificando, no caso é habitante CK, que vai ser a quantidade de habitantes aqui, ó. Basicamente aqui o dela é se caso for maior que 0. Aí aqui a restrição check pode usar as mesmas construções condicionais elaboradas na consulta select, como eu havia falado, existindo algumas execuções, por exemplo, Oracle. Aqui não são permitidas referências a pseudocolunas, curval, level, nem as mesmas funções, nem as consultas que referem a outros valores em outras tuplas, mas para isso existem alternativas, entre elas trabalhar com assertion. Isso aqui a gente não vai ver não. Uma outra expressão que pode ser usada na criação de relações é a default, que insere um valor no atributo quando este não foi informado. Observe o exemplo: id int not null, cidade varchar not null, aniversário date default sysdate not null, constraint cidade pk maior que id, constraint habitante ck check habitante maior que 0, maior que 0. Sysdate função que captura data. Não, mas isso aqui é próprio, a gente não vai usar muito não. O MySQL não suporta o constraint, mas vários outros também não. Aqui, consultando o banco de dados. Elabore uma consulta que permita visualizar todos os dados do esquema estado e cidade, para que todos os dados das duas relações sejam apresentados e necessário realizar uma operação em junção entre elas. Apesar de existir o relacionamento entre as duas relações, este relacionamento só será usado na apresentação dos dados via select, por exemplo. Somente se for especificada a expressão de junção de consulta, por exemplo, vamos lá, select nome, sigla, from estado, select id, cidade, habitante, aniversário, from cidade. Essas consultas apresentarão todos os dados de todas as tuplas de cada relação. Porém, solicitação feita acima deseja apresentar todos os dados já relacionados. Para isso, diz-se a junção entre as relações que podem ser feitas para que duas relações para mais que duas relações, caso exista essa necessidade. Então vai ser select from sigla id cidade quantidade de estado from estados
cidade, where, quando o sigla for gripado. Consulta sobre duas relações, realização da junção entre as duas. Apresentando os dados de maneira mais organizada, pode-se classificá-los como for mais interessante. Por exemplo, separar por sigla primeiro o identidade, select nome, sigla, identidade, cidade, quantidade de habitantes, estado, from, estado, cidade, where, sigla, igual estado, order by, sigla, cidade, aqui, realizando a junção entre as duas, ordenando de forma crescente a apresentação do resultado. Eu vou disponibilizar todos esses slides para vocês também, e aí vocês vão poder utilizar eles para revisar, que vai ser bem interessante. Aqui, no intuito de evitar a compreensão equivocada do compilador SQL e a incorreta execução, ou mesmo erro de compilação da declaração MySQL, desejada será abordada algumas regras de sintaxe importantes para a escrita correta de uma instrução SQL. Crie duas relações a seguir respeitando as instruções: relação estado e relação cidade. Vocês podem ver aí. Agora insira 3 tuplas válidas na relação estado e 7 tuplas na relação cidade, onde ao menos uma tupla em cada cidade é cadastrada na relação estado. Aí aqui mais ou menos um dever de casa, acho que não vai ser necessário de fazer porque eu já vou resolver um exercício explicando sobre isso. Garante que sua base de dados não citará nome de cidade igual para o mesmo estado projeto. Aí vamos lá, realize algumas consultas sobre esses dados, sendo um select para cada solicitação abaixo. Aí no caso, essas consultas aqui são realizadas no banco de dados em si. Tem um exercício interessante que mostra um pouco sobre isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Deixa eu pôr uma tabela. Aqui. Vamos lá. Aí como vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui é o físico desse projeto. Tem aqui estado e cidade. Agora eu vou mostrar para vocês agora o script de Popula. Aí aqui os exemplos que ele fez, né? 3 daqui e 3 daqui. Vamos lá. Aí aqui a tabela de apaga, né? Mas whatever, a gente não vai mais usar isso aqui direito. Ok, a gente só vai precisar só de drop database. Pronto. Aqui físico, aqui pula. Agora vamos precisar de consulta. Aí esse aqui é o famoso consulta que a gente já utilizou já. Você vai utilizar ele para consultar a tabela. Ele é bem legalzinho. Vou aqui voltando ao exercício, né? Aí aqui essas são as perguntas, né? Projeção da sigla e nome de estado nota sendo mostrados uma vez só e se estiverem repetidas na tabela cidade. Aí aqui aí no caso você vai poder consultar todas as tabelas, né? Aí aqui essas 4 perguntinhas aqui as respostas. Eu também vou disponibilizar esse projeto aqui para vocês também, para vocês poderem consultar melhor. Ele é bem interessante. Voltando para cá. Aqui.
O resultado padrão será apresentado por uma instrução. Select exibe todos os atributos solicitados em todas as tuplas selecionadas, o que pode incluir tuplas duplicadas. Caso isso não seja desejável, por isso, uma determinada consulta, o qualificador distinct deve ser inserido na instrução select que será executada. Este qualificador vem como logo a palavra reservada select, onde em seguida pode ser especificados todos os atributos que se a desejam apresentar como resultado desta consulta. Aqui, observe, suponha que a nossa cidade possua 6 tuplas, sendo 3 cidades do estado de São Paulo. Esta consulta será somente cidades com a sigla do estado de São Paulo, mostrando assim 3 tuplas idênticas. Aí aqui, o resultado para ser apresentado por uma instrução select. Tá voltando. Aqui. Esse tipo de consulta também poderá incluir qualificador aéreo no início do select, porém essa qualificação já é padrão quando um qualificador não é especificado, pois ele estabelece em que todas as tuplas selecionadas devem ser apresentadas. Select all sigla from Jesse.cidade where sigla São Paulo. Para que os valores selecionados não sejam apresentados em duplicidade e o qualificador distinct tá aí para isso. Aí aqui, quando os atributos solicitados são totalmente não formarem uma tupla totalmente, eles serão apresentados normalmente. Select distinct sigla código from José cidade where sigla SP. O resultado apresentado consiste em todas as tuplas que possuem a sigla São Paulo com código de diferença, pois se existir alguma igual, o código igual qualificará distinct e não permitirá sua apresentação. Aqui, funções de grupo. Aqui são funções que vocês vão poder utilizar fazendo seleção, né? Max, máximo, mínimo, somar, variação, AVG, valor médio, e a gente vai utilizar com o consult, e é isso. Aí aqui, as funções de grupo ignoram valores nulos quando atribuir for usado para agrupar valores. A execução da função do count, que pode ser usada como parâmetro pré-definido do asterisco, que podem solicitar a quantidade de tuplas que podem ser na relação, ou que existe na relação referenciada. Select count, asterisco from José.cidade. É isso. Aqui, função NVL. Essa função permite o tratamento de atributos que possuem um valor nulo armazenado. Ela pode ser aplicada sobre qualquer tipo de dado numérico, caractere ou data, onde o atributo que possuir seu valor nulo armazenado retornará um outro dado definitivo. Aqui, valor de origem da expressão, valor de conversão para o nulo, numérico, NVL, coluna numérica 0, data, NVL, coluna da data. Aqui, caractere, NVL, coluna do caractere. Aqui, no caso, essa função de NVL é bem interessante, né? Por causa que você consegue utilizar para ter qualquer valor. Criando um grupo de dados. Tudo que foi feito até aqui tratava de todos os dados que tinham uma relação como um único grupo de dados, mas às vezes é necessário dividir essas relações em grupos menores. Procuro realizar essas divisões nos dados é que se pode incluir cláusula group by em uma instrução. É possível aplicar a cláusula group by em uma seleção e usar uma função de grupo para sumarizar os valores de cada grupo formados. Aí aqui, um exemplo. Suponha que a consulta baixa é executada e o resultado apresentado. O que significa, o que isso quer dizer? Aí aqui, select from count, sigla. Aí vai from cidade, group B sigla. No caso, como vocês lembram, quando a gente não coloca ASCII ou DESC, ele vai contar como se fosse ASCII, ou seja,
tá indo de ordem crescente, tá indo do menor para o maior, decrescente. Aí no caso, o Ceará, que é letra C, vai vai ser o primeiro. O DF, que vai ser o segundo. São Paulo, que começa com S, né, vai ser o terceiro. Seguindo a ordem alfabética, a ordem numérica, etc. A relação cidade foi dividida em 3 grupos por meio da sigla, onde é considerado somente siglas que estão cadastradas e não apresentadas por meio da função count. Sobre a sigla mostra a quantidade de tuplas que existe em cada sigla, alguns grupos. Sempre que existir um ou mais atributos indisponíveis na seleção juntamente com a aplicação de função de grupo, será necessário incluir esses atributos no grupo por meio da cláusula group B. Select, sigla count, from cidade group B. A seleção sem modificação de nenhum atributo individual também é possível, mas será realizado por toda a relação se não for especificada a cláusula do grupo B. Observe os resultados em seu banco de dados aplicando as duas sugestões a seguir. Select count from cidade group B sigla. Select count sigla from cidade. Um atributo específico group B não precisa estar no select, mas normalmente seu resultado fica sem sentido devido à dificuldade de compreensão dos dados agrupados. Então ele tem que ter select. Pode também existir necessidade de agrupar mais que um atributo, onde uma relação é agrupada primeiro por um atributo. Dentro deste também é realizado o agrupamento por um outro atributo. Imagina um exemplo: select departamento empregado sum salário from empregado group B departamento empregado. SQL. A utilização da cláusula where não pode ser aplicada na restrição de grupos, mas a inclusão da cláusula having pode avaliar grupos permitindo sua apresentação ou não. Select departamentos AVG salário from empregado group IB departamento having AVG salário maior que 2.000. No caso a gente está colocando opções no nosso projeto, isso fica bem legal e vai ajudar bastante mais pra frente. Aí aqui, avaliação da condição sobre o grupo, cláusula de avaliação dos valores que o satisfarão são apresentados. Como é dado pela cláusula where, restrição de tuplas sobre atributos individuais, a cláusula having também pode ser empregada mais sobre funções de grupo da consulta. Pode ser usada a cláusula group B sem uma função de grupo no select, porém a apresentação dos resultados sempre acontecerão em ordem crescente quando uma cláusula do grupo estiver na instrução. Um order B pode ser inserido por padrão. A apresentação sempre será em ordem crescente. A aplicação do order B será coerente com a alteração desta melhora. Não. A alteração dessa apresentação, onde, por exemplo, o resultado desejado seria melhor empregado em uma ordem decrescente ou mesmo sobre outros atributos da consulta. Aí aqui vamos ver o exemplo, né? Select departamento AVG salário, group IB departamento Raven, antes de a gente poder fazer o where, AVG salário maior que 2.000, order B departamento. Aí, tipo, no caso aqui a gente está fazendo departamento, né? O order B departamento foi colocar em ordem crescente. Exercício, coisas inúteis, beleza. Acabamos a teoria, vamos para a prática. Vamos continuar nosso exercício aqui que a gente já vem fazendo já há um tempinho já. Quer dizer, você não, né? Você também não. E você também... você também não. Aqui. Vamos voltar aqui pro físico e vamos fazer as alterações que a gente vai colocar as restrições nele.
No caso agora vamos voltar para o nosso DLD. Aí vendo aqui no DLD, vamos ver que qual desses atributos aqui, qual dessas tabelas pode ter um nick. Será que aqui vai ter um nick? Vamos ver. Aí no caso, matrícula vai virar o nick. Vou fechar. Aí agora nós temos um nick correto. Aí eu venho aqui e vamos fazer algumas alterações. Primeiro nós precisamos corrigir alguns erros de indentação. Agora vamos colocar as restrições a mais. On, delete, cascade, on, delete, oops, update, cascade. Aí agora a gente coloca constring empregado CPF K. O nick K. CPF. Aí vamos fazer umas coisinhas agora. Em gerente também. Ué, ah tá. Ai, vamos lá. Produto, será que produto tem também? Telefone tem. Aqui, on delete cascade, on update cascade. E vamos lá. Aqui vai ser, ao invés de cascade, vai ser restrict.
Voltando a falar aqui um pouquinho, eu havia cometido um erro aqui na parte da venda, porque eu havia colocado um on delete restrict e um update restrict, então eu estava restringindo updates e drops, então tipo, ia dar muito ruim. Só que não, é cascade e restrict. Voltando a explicar mais um pouquinho, né? Cascade atualiza ou exclui os registros da tabela filha automaticamente ao atualizar ou excluir uma tupla pai. Restrict rejeita a atualização ou exclui de um registro da tabela pai se houver registro na tabela filha. É bem interessante vocês sempre estarem revendo aqui, por causa que isso aqui pode ser bastante útil mais pra frente. Aí aqui, tabelas prontas, com todas as restrições possíveis. Vamos testar. Primeiro, vamos testar aqui. Não, eu cliquei 2 vezes sem querer. Não deu erro. Agora vamos pro pula. 100%. Consulta. 100%. E vamos apagar. Pronto. Bom, galera, é mais ou menos isso aqui que é uma base de dados, um banco de dados. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas. Desculpa se o áudio não ficou muito bom, desculpa se vocês não entenderam alguma coisa. Eu participo da capacitação e também estou no processo de trainee, então sempre que vocês tiverem alguma dúvida de algum vídeo, vocês podem mandar mensagem pra mim. E é isso aí, muito obrigado. Boa sorte pra todo mundo, espero que todo mundo consiga fazer essa entrega.